Quais são as principais drogas utilizadas em UTI? Hoje eu quero falar para vocês sobre as principais drogas utilizadas em terapia intensiva. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Profissão Enfermagem, tá? Eu quero lembrar que existem muitas drogas utilizadas na UTI, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando só de sedação. Nós já temos um vídeo no canal falando só de drogas vasoativas e hoje eu peguei um apanhado no geral, tá? Vamos falar, na verdade, das principais drogas utilizadas em terapia intensiva. Então, nós temos a adrenalina. A adrenalina, ela é conhecida como epinefrina, tá? O nome comercial é adrenalina. É uma droga vasoativa indicada para a reanimação cardiopulmonar, reações anafiláticas, paciente que sofre uma reação anafilática, alérgica, tá? É utilizado também a adrenalina e também em asma, principalmente em crianças, quando chega no pronto-socorro, com aquela tosse de cachorro, tá? É usado na inalação a adrenalina inalável. Ela age na vasoconstrição periférica, tem como efeitos colaterais a diminuição do débito urinário e visão turva e fotofobia. Lembrando que a adrenalina, como nós já falamos, é a primeira droga de escolha na reanimação cardiopulmonar, na PCR, e também ela é utilizada por via subcutânea, pode ser utilizada intramuscular e pode ser usada por via inalatória, além de que na parada ela é utilizada por via IV, tá? Endovenosa. Nós temos também a atropina, tá? A atropina, ela atua no sistema nervoso parasimpático em casos de bradicardia. Ela aumenta a condução do estímulo elétrico e, consequentemente, da frequência cardíaca. Tem como possíveis efeitos colaterais calor, rubor, taquicardia e palpitações. A atropina, antigamente, nós usávamos muito na parada, porém, de acordo com as revisões dos protocolos de PCR, hoje não utiliza mais a atropina na parada cardiorrespiratória. Utiliza sim a atropina em bradicardia, tá bom? Lembrando que em BAVT, que é o bloqueio atrioventricular total, não vai utilizar, embora faz bradicardia, não vai utilizar a atropina porque ela não resolve. Em BAVT é preciso passar um marca-passo, tá? Preciso passar o marca-passo, tá bom? Só em bradicardias normais, ou bradicardia sinusal. Agora nós vamos falar sobre a adenosina, tá? A adenosina também ela é bastante utilizada na terapia intensiva. A adenosina ela é um antiarrítmico indicado para taquiarritmia supraventricular. Ela age na estabilidade e na condutividade do estímulo elétrico. Tem como possíveis efeitos colaterais dor torácica e o rush facial e a cefaleia. A adenosina, assim como outros antiarrítmicos, que nós conhecemos como amiodarona, que é muito utilizado também em UTI, tá? Precisa-se administrar com cautela. Esse paciente precisa estar monitorizado no momento da administração da adenosina. Por quê? Porque normalmente esse paciente vai estar com uma arritmia, por isso que vai utilizar a adenosina, tá? Então é muito importante que esse paciente esteja monitorizado, tá? Muito importante isso, tá? É muito importante isso aí. Aí nós temos também o alteplase. O alteplase ele é um trombolítico utilizado no tratamento de tromboembolia pulmonar e ele age na dissolução do trombo em caso de obstrução de vasos sanguíneos e tem como possíveis efeitos colaterais arritmias, sangramento e hipotensão. Então nós temos uma aulinha aqui no canal falando só do alteplase, tá? Eu vou deixar no card aqui em cima essa aulinha. É muito importante você prestar atenção nessa aula, assim como na aula que nós temos sobre droga vasoativa. Eu vou ver se eu deixo também no card aqui em cima também, para você dar uma olhadinha nessas aulas que vai te ajudar muito, tá? O alteplase, então, a gente vai estar utilizando ele no infarto agudo do miocárdio. Sempre quando a gente vai utilizar o alteplase, a gente deixa o paciente com 2 acessos venosos. Num acesso, eu vou fazer o alteplase e no outro acesso eu vou administrar soro fisiológico quando esse paciente fazer uma hipotensão, tá? Vou administrar fluidos no outro membro ou alguma medicação para o vômito. Eu deixo uma via exclusiva para o alteplase, tá? Então o paciente vai ter 2 acessos venosos. Eu quero lembrar para você, só para não esquecer, o curso que eu montei sobre cálculo de medicação injetável está bombando, pessoal. Nossa, está sendo muito bom mesmo. Por menos de R$50, não é mensal, você paga só uma vez e você tem acesso durante um ano a esse curso com mais de 30 vídeos e eu vou atualizando dia a dia, tá? Eu vou atualizando o curso. Então você aí que comprou e já assistiu os 30 vídeos, eu vou colocar mais vídeo lá dentro. Então um certificado de 40 horas, tá? Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do curso aí completo de cálculo de medicação injetáveis, tá?
Aí nós temos ainda o clopidogrel. O clopidogrel, ele trata-se de um antiagregante plaquetário que reduz eventos de aterosclerose. Quando eu falo de antiagregante plaquetário, eu não posso deixar de citar o AS, tá? O AS também é um antiagregante plaquetário e o clopidogrel também é um antiagregante plaquetário, tá? O que acontece? Ele vai inibir a formação da agregação de plaquetas e pode gerar sangramento. Então, como ele é um antiagregante plaquetário, ele inibe a produção de plaquetas, tá? Então, pode acontecer o paciente apresentar sangramentos. E nós temos também o diazepam. O diazepam ele é um benzodiazepínico, ele é indicado para sedação, crise convulsiva e como miorrelaxante e ansiolítico. Agindo no sistema nervoso central, pode causar dependência química, ataxia, diplopia, tontura, amnésia e ginecomastia em uso prolongado, tá? Todos esses efeitos podem acontecer em uso prolongado. Lembrando que quando nós vamos administrar o diazepam por via endovenosa, é de preferência você usar sem diluir. Quando você diluir ele fica todo branco, tá? Porque isso é uma reação química. De preferência usar sem diluir e fazer o flush de 5 ml antes e após a administração, tá? Muito importante. E fazer lentamente, principalmente em idosos, quando for endovenoso, porque pode causar parada respiratória, tá bom? A próxima medicação aqui é a dobutamina, tá? A dobutamina ela é um cardiotônico não digitálico usada na correção do desequilíbrio hemodinâmico. Estimula os receptores beta-adrenérgicos do músculo cardíaco, aumentando a força de contração. Ela causa aumento da frequência cardíaca, tá? A dobutamina, ela vai causar o aumento da frequência cardíaca. Por isso, que sempre quando a gente vai instalar num paciente a dobutamina, que vai correr em bomba de fusão, a gente sempre vai marcar no prontuário desse paciente qual era a frequência cardíaca de início da administração da droga. Por quê? Porque se aumentar consideravelmente essa frequência cardíaca, o médico com certeza irá suspender a dobutamina. E nós temos também a dopamina. A dopamina é uma droga vasoativa inotrópica e cronotrópica. Ela é indicada para a correção do desequilíbrio hemodinâmico, aumentando o fluxo cardíaco e a pressão arterial. Tem ataque à arritmia como um efeito colateral. Então, a dopamina ela pode fazer um efeito colateral de o paciente apresentar um ataque à arritmia. Então, esses pacientes, tanto com o uso de dobutamina quanto de dopamina, eles vão estar monitorizados, porque eles vão estar dentro da terapia intensiva, tá? A gente precisa ficar bem atento. Nós temos também a fenitoína. A fenitoína ela é bastante usada, tá? É um anticonvulsivante que age no córtex motor, inibindo a propagação da crise de convulsão. Pode causar ataxia, diplopia e depressão de ácido fólico, tá? Fenitoína é muito utilizada então em crise convulsiva, a gente vai utilizar muito tanto na UTI quanto no pronto-socorro, tá? E uma coisa que eu quero lembrar aqui para vocês é que a fenitoína, se você utilizar ela em soro glicosado, o soro ele vai precipitar. Ela é utilizada em soro fisiológico. Aí nós temos também a lidocaína. A lidocaína é um anestésico local, antiarrítmico, ela age no sistema de condução elétrica do coração, tem como possíveis efeitos colaterais confusão mental e alteração do comportamento. E lembrando também que a lidocaína ela faz anestesia local e ela também é utilizada na PCR como um antiarrítmico, tá? Usa muito na PCR. É lógico que pode ser utilizado fora da PCR, mas ela é utilizada muito também na PCR. E nós temos o manitol. O manitol é um diurético osmótico para tratamento de edema cerebral. Ele diminui o edema por diferença de concentração e pode causar desidratação, cefaleia, náuseas e vômitos. O manitol ele era muito, mas muito utilizado mesmo em pacientes com edema cerebral. O que acontece? Com o passar do tempo e as revisões dos protocolos, o manitol ele começou a ser usado com mais cautela. Normalmente, quando o paciente dava entrada na sala de emergência e fazia uma tomografia e apresentava edema cerebral, de cara o médico já fazia um frasco de manitol. Hoje ele é utilizado, mas com mais cautela, tá? Porque ele é um diurético osmótico. Ele pode causar desidratação. Nós temos também a noradrenalina, muito utilizada na UTI, muito. Vocês vão perceber que aqui eu coloquei a adrenalina, tá? Não coloquei outra droga, tá? Porque eu tenho uma aula aqui só de droga vasoativa utilizada em UTI, tá? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Então a noradrenalina ela é uma droga vasopressora indicada em casos de choque séptico e situações de baixa resistência periférica.
Ela tem como possíveis efeitos colaterais cianose de extremidades, hipoperfusão renal, mesentérica e hepática. Então, você que está com o teu paciente com noradrenalina, sempre vai correr em bomba de difusão. Ela pode até iniciar no acesso periférico, mas tão logo o médico precisa pegar um acesso central, tá? Porque ela causa necrose. Ela pode causar necrose ali da veia periférica, ela pode causar necrose de membros, tá? Eu já vi pacientes com sepse, choque séptico na verdade, quando usa a noradrenalina por tempo prolongado, fecha a periferia, acaba perdendo membros. Então é muito importante a gente sempre olhar a extremidade desses pacientes, tá? Olhar extremidades de membro superior, extremidades de membro inferior, muito importante isso. E nós temos também o tramadol, que é o famoso tramal. O tramadol ou tramal, ele é um hiponoalgenésico, tá? Que atua nos receptores localizados no tálamo, hipotálamo e sistema límbico. Pode causar depressão do sistema nervoso central e respiratório, constipação, náuseas e vômitos. Então a gente vê muito paciente quando está sendo administrado tramal e acaba abrindo ali o sorim, normalmente administra no sorim de 100 ou no sorim de 250, o paciente acaba apresentando vômitos por conta disso, tá? Então ele precisa ser administrado lentamente. E nós estamos na última medicação, na verdade estamos na última medicação, que é o Nipride, tá? Nipride muito conhecido. O Nipride é um medicamento antihipertensivo que tem como substância ativa o nitroprusiato, e esse medicamento de uso injetável é indicado para indivíduos que sofrem de pressão alta, uma vez que a ação do Nipride tem efeito direto sobre os músculos lisos das veias e artérias, causando a vasodilatação e diminuindo a pressão arterial. Então o que acontece? Na verdade ele diminui a pressão porque faz vasodilatação e consequentemente ele diminui a pressão arterial. Nipride, o que nós precisamos lembrar? Que ele é fotossensível, tá? Preciso usar o equipe fotossensível. Outra coisa que eu preciso lembrar, eu preciso monitorar o meu monitor cardíaco para ele aferir a pressão de 5 a 15 minutos, tá? Esse paciente que está com Nipride não pode verificar a pressão a cada 2 horas ou a cada meia hora, de 5 a 15 minutos, tá bom? E lembrando que quando o paciente está utilizando o Nipride, a pressão abaixa, por exemplo, ele está com o Nipride, iniciou com uma pressão 20/12 e agora eu fui ver, ele está com uma pressão 12/8 com 10 ml hora de Nipride. Eu preciso tatear para abaixar esse Nipride, porque se eu abaixar de uma vez, vai causar o que nós chamamos de efeito rebote. A pressão vai subir de uma vez. Então precisa tatear, diminuindo aos poucos e assim desligar. Eu não posso desligar de uma vez, porque senão a pressão vai aumentar de uma vez, tá? Então só lembrando aí para você, vai ficar na descrição do vídeo o link completo do curso de cálculo de medicação e injetáveis. E eu quero deixar de presente para você também um link de um e-book que você vai baixar de graça, não estou cobrando nada, um e-book sobre cálculo de medicação. E você baixando o e-book de cálculo de medicação, você vai ganhar também um e-book, sabe do quê? De anotação de enfermagem, tá? Eu dando dicas aí importantes para você sobre anotação de enfermagem. Então baixe esses 2 materiais, que é totalmente gratuito, tá bom? Vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.